E é esse Deus que nós vamos meditar nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, que na verdade é a continuação do texto de Mateus 9, que vem sendo pregado. E na semana passada nós vimos sobre, e temos visto, o Léo tem pregado sobre várias curas, pessoas que chegam a Jesus para receber cura. E a próxima é essa mulher e o Jairo, que se aproxima de Jesus para pedir cura pela sua filha de 12 anos que está em coma. Mas nós vamos pegar o texto de Marcos, que ele é mais detalhado e tem mais informações. Marcos 5, do versículo 25 ao 34. Marcos 5, do 25 ao 34. Não perca a esperança, essa é o nosso tema. Amém? Dizem que a esperança é a última que morre, não é? Então, ela não pode morrer nunca. Vamos ler juntos? 25 diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? É uma história muito conhecida, dos leitores dos evangelhos, porque a gente está diante de uma mulher que sofre há muito tempo. E acho que a mensagem central desse tema é realmente não perca a esperança. Porque a esperança, ela nos leva a mover. E a primeira lição que nós vemos nesse texto aqui, não perder a esperança, é que se não perca a esperança, porque você vai resistir o sofrimento prolongado. A primeira lição que eu vejo nesse texto, na história dessa mulher: não perca a esperança e você vai resistir o sofrimento prolongado. O versículo 25 fala que a certa mulher estava ali no meio da multidão, sofrendo havia 12 anos. Ela sofria de uma hemorragia. Nós mulheres sabemos como é chato 3 dias, estar menstruada. Como é chato, como é difícil, como é ruim. Você imagina uma menstruação que não acaba, 12 anos. Imagina o sofrimento dessa mulher. Imagine o tanto que ela sofreu, perdendo sangue por 12 anos. Se 3 dias para nós, 3, 4 dias, já é difícil, já é chato. Imagine 12 anos. E essa mulher não perdeu a esperança. E quando nós lemos 1 Coríntios 13, e no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que no fim de tudo, o apóstolo Paulo vai colocando, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior desses 3 é o amor. Então, a palavra de Deus mostra que a fé, a esperança e o amor são atributos eternos. O amor, ele é superior à fé e à esperança, porque o amor é a essência de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é amor. Deus é amor. Mas nós que precisamos de fé e esperança. Deus não precisa de esperança. E Deus não precisa de fé. Mas nós precisamos de fé e nós precisamos de esperança. E qual que é a diferença entre fé e esperança? Nós podemos entender que fé é aquilo que nos faz resistir, suportar uma situação, permanecer firme. Se a pessoa está diante de um problema que não tem solução, ela sabe que não tem solução, ela fala assim: Deus vai me dar fé. Me dá fé porque eu preciso passar por isso.
Eu preciso enfrentar essa situação. E a esperança, ela nos ajuda a buscar novas oportunidades. Se a pessoa não tem uma solução ainda, mas ela precisa ter, é a esperança que faz ela mover. E essa mulher ficou 12 anos, através da esperança, resistindo ao sofrimento prolongado, mas ela nunca desistiu, porque ela sempre procurava algo novo, ela sempre procurava uma solução para o seu mal. Então, a fé nos dá essa resistência, mas é a esperança que nos dá a persistência. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tantas pessoas que sofreram por tantos anos. Nós poderíamos aqui citar alguns nomes da Bíblia que vocês conhecem. Quem passou muitos anos um sofrimento muito difícil? Vamos lá. José, Jó, Ana. Quem mais? Sara e Abraão, que tanto queriam um filho e não conseguiam ter. O paralítico no poço de Betesda, 38 anos sofrendo. E se ele passou 38 anos, se ele estava ali no poço, é porque ele tinha a esperança de que algo poderia acontecer na vida dele, de que ele poderia ser curado. Então veja, pessoas que não perderam a esperança, e exatamente por isso elas resistiram ao sofrimento prolongado. Por isso que diz o ditado que a esperança é a última que morre, porque a esperança é um atributo que vem de Deus para nós, porque sem esperança a gente não consegue resistir. Há uns dias atrás a gente estava assistindo um seriado sobre Morfeu, uma ficção, e Morfeu é o deus dos sonhos, não dos sonhos objetivos, mas do sonho que acontece enquanto a gente dorme. E aí outros deuses rivais o prenderam e tiraram dele alguns artefatos que fazia ele Deus, o Deus que ele era. E um desses artefatos foi parar no inferno, que era o seu elmo, né, o seu capacete. E aí ele teve que ir lá no inferno buscar o seu elmo. E ele teve que lutar nada mais, nada menos do que contra Lúcifer para recuperar o seu capacete. E essa luta era engraçada, porque era um olhando para o outro e falando assim: eu sou a serpente mais venenosa do universo que pica. E aparecia uma serpente e picava o Morfeu. E o Morfeu falava: eu sou uma águia, que, né? E aí vinha uma águia e batia em Lúcifer. Eles ficaram naquela luta. E aí, por último, Lúcifer fala assim: eu sou um vírus mortal. Quase que a Covid, né? Eu sou um vírus mortal. E de repente Morfeu começa a definhar, ele começa a murchar, ele começa a perder as forças, e já ficando desfalecido, sem voz. E aí ele, com muita dificuldade, ele diz assim: eu sou a esperança. E aí Lúcifer diz assim para o seu criado: devolva o elmo para ele. Porque nem Lúcifer pode lutar contra a esperança, que é algo divino de Deus para as nossas vidas. Amém? Porque essa esperança em Deus que nós temos, que nós guardamos em nosso coração, é que nos faz resistir o sofrimento prolongado. Quantos anos você está na luta? Quantos anos você está, quem sabe, com um problema, com uma situação que não soluciona, que não passa? Não perca a esperança e você vai resistir a esse sofrimento na graça e na força do Senhor Jesus. Amém?